Tudo bem com vocês? Boa noite. Trago um abraço da União Nordeste Brasileira e também da Associação Pernambucana Central, que é a associação que fazemos parte, e também da ASES, Associação Sul Espírito Santense, e da União Sudeste Brasileira. Nós fazemos parte de 2 uniões no Brasil, de 2 espaços onde o Senhor Deus tem nos dado trabalho e as coisas do Senhor para serem feitas. Eu estou muito honrada por vir falar com vocês. É nosso privilégio e nossa chance de poder andar um pouco pelo país, levando a mensagem que voaria pelo céu, diz o Senhor, né? Vir voando pelo meio do céu, e então o Senhor Deus tem uma mensagem a ser dada, a mensagem dos 3 anjos. Meu nome é Maísa e eu tenho um trabalho de ministério especial para a Igreja Adventista no Brasil. Nós trabalhamos com a Escola de Profetas. É um nome que a própria Bíblia já dava às escolas que preparavam os filhos dos profetas do passado. Nós escolhemos esse nome porque é um nome bíblico. E o que fazemos nessa escola? Preparamos pessoas que queiram ir para locais sem presença adventista para poder evangelizar. Quanto desse trabalho você está envolvido? Você acredita mesmo 100% em tudo que a nossa igreja prega, que nossa igreja diz? É verdade mesmo? É verdade mesmo que um dia um anjo se tornou mal por se afastar do Senhor, perdeu a presença do Espírito Santo e ficou procurando um espaço para morar? E quando ele encontrou alguém que pensava igual a ele, por ter desobedecido a Deus, ele então formou seu lar neste local, e que infelizmente este local, sendo a terra, foi o palco de um dos maiores e tremendos objetos de estudo de toda a eternidade, a morte de Jesus. Quando ele se doou por nós, por mim e por você, e daqui a uns dias ele vai voltar para restaurar 100% tudo, e chama filhos para fazerem parte da restauração do planeta Terra. Você acredita que você faz parte da restauração? Você acredita que a sua vida, que a sua história, que seus filhos, seus pais estão envolvidos nisso? Até que ponto? Quanto você acredita? Quando eu era criança, eu vim de um lar muito simples, mais do que vocês são capazes de imaginar. Minha mãe, ela nasceu na Bahia, meu pai também. E éramos 4 filhos. Eram 2 irmãos mais velhos, eu e um outro mais novo, que nasceu bastante tempo depois de mim. Meu pai, e ele amava a Bíblia. E ele dizia que homens eram feitos de livros, conhecimento. Minha mãe, pela força do trabalho, dizia que as pessoas eram feitas de trabalho, da força dos músculos, da decisão de trabalhar. E então nós crescemos com trabalho e livros, os 4 filhos de minha mãe. No entanto, não tínhamos luz elétrica. Na nossa casa, nós não tínhamos a maior parte das coisas que as pessoas têm hoje. Absolutamente nada. E nem percebíamos que éramos tão pobres. Nós ganhávamos uma batata pela manhã e estava bem feliz, muito contentes. Íamos para a escola, as roupas que tinham sido dos irmãos mais velhos, eu as recebia. Ai, que bom! E com aquelas roupas íamos para a escola e voltávamos e fazíamos a nossa história. Mas um dia eu ouvi algo da minha mãe, porque tudo que nós tínhamos em casa era fé. A fé na igreja, a fé naquilo que nós tínhamos recebido como herança de Deus. A fé na verdade adventista. Um dia minha mãe e meu pai disseram: você foi separada para o Evangelho. Aquilo ficou gravado, porque você sabe que os filhos acreditam nos pais. Eles acreditam no que vocês falam. Eu quero que vocês saibam disso. E eu ouvi essa situação, ouvi essa conversa do meu pai e da minha mãe, e eu acreditei. Eu tinha 6 anos de idade, naquela época, os pais não deixavam as crianças desenharem nada na igreja. Eu fui de uma época em que a gente assistia o culto. As criancinhas assistiam o culto, bem pequenas. Não importa a idade, eu me lembro que eu tinha que ficar sentada do lado do meu pai e da minha mãe.
E então assistindo o culto. E não existia isso de que criança não entende. Eu acho que criança entende. Vocês acham que criança entende? Eu tenho certeza disso. E lá sentadinha com meu pai e minha mãe, eu lembro de uma mão imensa que meu pai tinha, muito grande. Ele colocava no meu colo e dizia, assiste o culto, assiste o culto. E eu ficava assistindo. No final do culto, e eu lembro que nós íamos uma vez por dia para a igreja, então voltávamos no finalzinho da tarde. Mas ali na igreja, quando a gente ficava assistindo, meu pai dizia, após o culto, vocês vão me contar o que o pregador pregou. Então para nós era um desafio, nós tínhamos que contar o que ele tinha dito. E para nós era um privilégio tremendo, porque a gente queria impressionar meu pai. Meu pai era um homem muito inteligente, nós amávamos muito meu pai. E meu pai, quando ele perguntava, ele tinha um jeito legal de perguntar. E vocês sabem que aquilo que o pregador pregava, podia ser o pregador mais enfadonho do mundo, virava o assunto da semana. Nós gostávamos de falar daquilo. O que acontecia durante a semana? Meu pai e minha mãe não tinham luz elétrica, mas nos davam uma vela e a Bíblia. Antes do dia nascer, eles tinham que sair para trabalhar. Ela era empregada doméstica e ele era mecânico de máquina de costura ambulante. Portanto, ele passava de casa em casa perguntando, tem máquina de costura aí para consertar? Se tivesse, ele trazia dinheiro para casa. Então ele saía para trabalhar antes do sol nascer. E nós acordávamos também para estudar a Bíblia, com uma vela, cada um tinha a sua. Eu acho que foi a minha primeira coisa que eu tive, minha mesma vela. E eu ganhava uma. E aquela vela nós acendíamos e ficava estudando a Bíblia, toda madrugada. E depois, quando o dia nascia, a gente comia o pão que minha mãe deixava e ia embora para a escola. E ao voltar, éramos nós que limpávamos a casa. Eu quero dizer para você que este trabalho doméstico faz uma diferença muito grande na cabeça das pessoas. E eu comecei a fazer comidinha, lavava a minha própria roupa, nós limpávamos a casa, não faltávamos na igreja, era nosso grande passeio ir para a igreja. Mas todos os dias, quando a minha mãe voltava para casa, nós não tínhamos televisão, porque não tinha luz elétrica, né? Então todos os dias minha mãe pegava os 3 filhos, e um outro pequenininho que estava no colo ia entregar folhetos nas casas das pessoas e dar estudos bíblicos. Todos os dias, praticamente, minha mãe tinha alguém para dar estudo bíblico. E nós íamos com ela. E ficávamos sentadinhos ouvindo minha mãe explicar, meu pai explicar. E nós ouvíamos e aprendíamos também. Eu comecei a dar os meus estudos bíblicos sozinha quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Aos 13, minha mãe deixou eu sair pela primeira vez para a missão. Nunca mais voltei. Hoje eu tenho 56 anos. Eu tenho 42 anos de missão. Amém. 43 anos de missão. Nunca parei. Nós trabalhamos de forma gratuita, mas nós somos missionários voluntários. Os alunos que estudam em nossa casa também não pagam. Mas quando alguém não paga, quem paga? Nós trabalhamos muito, meu esposo e eu, muito, que vocês não têm ideia o quanto trabalhamos para que eles não precisem trabalhar e possam se formar. Por quê? Durante toda a minha vida eu saí fazendo esse trabalho que vocês me vêm fazendo aqui agora. O Senhor já levou esses pés tupiniquins aqui para vários lugares do planeta Terra. Eu tenho ido a muitos lugares pregar onde me chamam. Em todos os lugares você imaginar aí, eu fui lá pregar. E então, ao pregar nesses locais, um dia alguém me disse, Maísa, por que você não prepara alguém para fazer o que você está fazendo? E eu orei ao Senhor, e o Senhor Deus então nos deu indicação que deveríamos voltar ao Brasil e lá abrir um espaço para ir a locais onde ninguém quisesse ir. E fomos para o local mais simples e mais pobre do Brasil. Onde moramos é o lugar que você não tem ideia do que vemos lá. Você não tem ideia do que nossos olhos já viram e do que foi que nós entramos em contato. Existe uma miséria muito grande no norte do país. Quando as pessoas pensam em missionários, elas pensam em ir para onde? África, que mais? Índia, eu quero ser missionário no Amazonas. Vocês já ouviram isso? Alguma vez vocês ouviram alguém dizendo assim, meu sonho é ir para o Nordeste, subir em cima de um burro e ficar com dificuldade de tomar água. Já viram isso? Já viram algum cantor dizer que quer muito ir para o Nordeste? O pessoal só quer a praia do Nordeste.
Mas ir lá para o sertão, para aquele lugar horroroso, ninguém quer ir. Mas é lá que a gente vai. Naqueles lugares é que nós trabalhamos. Só para vocês terem ideia do que nós já vimos ali, para você entender por que eu prego o que eu prego, por que é que eu vou ter que abrir a Bíblia como eu vou abrir aqui hoje à noite para você. Você sabe o que eu encontrei bem pertinho da nossa casa? Cerca de 200 metros. Fomos fazer as visitas, porque o trabalho que fazemos é assim. Moramos num ponto e começamos o trabalho ao redor de onde moramos. Entende? De casa em casa até a última casa. Então nós vamos fazendo assim, ó, como uma espiral. Nosso trabalho não sobra uma só casa sem ser visitada. Quando termina aquele local que nós trabalhamos, é nos dado outra cidade, então começamos noutra cidade. Só que quando saímos daquela cidade, a gente tem certeza que não ficou uma pessoa sem saber. Entenderam? Nós mesmos fazemos o mapa da cidade. Nós visitamos o prefeito, a gente conversa com a Secretaria de Saúde, a gente se envolve com aquele local, mas uma pessoa após outra ouve a verdade do Evangelho. Então, 2 anos é o tempo que ficamos numa cidade preparando não só o pessoal para a igreja, para serem batizados, se tornarem adventistas, como preparando gente para ficar lá como líder. Entende o que eu estou lhe dizendo? Então, nós não deixamos as cidades sozinhas. Então, o que acontece? Nesse trabalho, ao redor de nossa casa, nós chegamos numa casa que tinha muitas criancinhas com aquela barriga bem grande, né? E eu fiquei olhando aquilo. Eram muitas crianças, tudo sorrindo, feliz da vida, ao redor ali de nós. E então eu tive a curiosidade de olhar para dentro da casa deles. Ao olhar para dentro daquela casa, daquela tapera, eu percebi uma coisa: não tinha cama. Tinha uns caixotes desses de feira, muitas roupas jogadas, um fogão de lenha com um cuscuz em cima. Vocês sabem o que é cuscuz? Pois é, tinha lá em cima. Vocês estão fazendo assim, é bom? Mas imagine você comer cuscuz de manhã, meio-dia e à noite, mas amanhã também. Mas quarta-feira também. E todos os dias da semana. E todos os dias do mês. E você não tem mais nada para comer. Essa é a realidade dali. Eles só conseguem comprar o fubá, mais nada, para fazer o cuscuz. E então eu olhei para dentro, tinha ali um fogão de lenha. E eu me arrisquei perguntar para o menininho assim, pensando que a mãe não ia ouvir: onde você dorme? Bem rápido eu perguntei. O menininho falou todo feliz, apontando ao redor do fogão, porque ao redor do fogão tinha uns côncavos no chão. Ele dormia num buraco. E toda a família dormia num buraco. Mudar de vida, se vestiram diferente, se tornaram adventistas, começaram a entrar conosco para a igreja, se envolveram em fazer comidinha natureba, se tornaram outras pessoas. Nós fizemos um clube de meninas, porque lá as menininhas, aos 10 anos de idade, elas engravidam. Não pense que é porque elas são malvadas, é porque elas não têm o que comer. E elas engravidam do homem mais velho do local. Senhorzinhos de idade, eles vivem com menininhas de 10 anos. Sabe por quê? Porque são os únicos que têm alguma coisa para dar para elas. Elas querem comer alguma coisa além do cuscuz. Elas querem comer alguma coisinha, então virou uma tradição. A mãe delas fazia isso, o pai fazia isso, a avó fazia isso, a bisavó. Então elas não sabem outra realidade. Quando chegamos ali, umas menininhas falavam assim para mim: Maísa, eu quero ir buscar ingá. Você sabe o que é ingá? Alguns sabem, é uma frutinha assim estranha, uma vagem que tem uns negocinhos dentro, e eu ficava, mas que engraçada essa fruta, mas as crianças amavam isso. Elas passavam lá na porta: Maísa, posso pegar ingá? Falei: pode, vai pegar ingá. E isso todo dia elas iam lá. Quando foi um dia, tinha uns 2 meses que eu estava morando no Pernambuco, aí quando foi um dia eu percebi que uma delas sumiu. Eu falei: cadê aquela menininha assim? Gente, a menina era um toquinho assim, mal tinha aparecido seus seios, era muito pequenininha. Era uma menininha no início da puberdade.
Aí a outra menina disse assim, começaram a rir uma para a outra, ela não está hoje aqui. Eu falei, o que aconteceu com ela? Ninguém queria me contar. Porque vocês sabem que lá, ali ao redor, quando aparece alguém com a nossa religião, eles dizem assim, vocês têm uma lei diferente. Uma lei. 2 dias depois a menininha apareceu de novo. Lá vinha ela correndo. Eu falei, você sumiu. Que bom que você voltou. Ela é porque eu casei. Eu falei, você casou? Ela, casei. Puxa, mas você nem me convidou? Como é que pode? Eu fiquei tão desesperada de ver uma menina de 10 anos dizendo que tinha casado. Aí eu falei, mas como foi isso? Você casou? Ela disse assim, eu casei. Falei, mas casamento é ir lá no civil. E depois a nossa família leva a gente na igreja. E a gente casa diante de Deus. Você fez isso? Ela. Falei, como você casou? Ela, eu fugi. Ela tinha fugido com um menininho, 3 anos mais velho que ela. Queridos irmãos, hoje essa menina adulta, 10 anos depois, ela não tem um dentinho na boca. 5 filhos. Jogada. Aí sabe o que isso me fez fazer? Fiz um clube de meninas. Comecei a trazer essas meninas para minha casa e comecei a ensinar para elas a costurar, a lavar, a passar. Ensinei elas a cuidarem do corpo, a valorizar o corpinho delas, a estudar, a escovar os dentes. Arrumava 1000 maneiras de fazer isso acontecer, porque eu tinha meninas dentro de casa. Uma menininha pequenininha de 6 anos, que hoje tem 16, era filha nossa dentro de casa. Eu falei, essa menina vai me ajudar a cuidar das outras meninas. Eu vou mostrar como é possível uma menininha chegar na idade adulta sem ter tido uma relação sexual com ninguém. Gente, de 30 meninas, conseguimos salvar 3. Amém. Glória ao nome de Deus. Agora, essas 3 adultas hoje cuidam das outras pequenininhas, as filhinhas destas. Então nós estamos levantando uma geração de meninas que podem chegar adultas sem ter tido contato sexual com ninguém e estudando. Pode imaginar isso? Não é uma bênção grandiosa? Mas isso demora quanto tempo? 10 anos demorou para a gente conseguir fazer. 10 anos demorou para eles acreditarem que podiam plantar e comer. Eles não precisavam plantar só um tipo de coisa e vender lá e ficar só com um dinheirinho na mão. A gente acabou ensinando que eles plantassem tudo. Planta arroz, feijão, planta batata, milho, açúcar, planta tudo. Ali planta cana. Pode ou não pode plantar isso? Sim ou não? Pode. Pode plantar a farinha deles, farinha de trigo, planta o trigo. Pode ou não pode? Nós começamos a ensinar, a trabalhar com eles. Por que Jesus precisou vir e se tornar um de nós? Por que ele precisou fazer isso? Qual era a intenção do Senhor Jesus vir morar conosco? 33 anos e meio entre nós. Mas não somente morando entre nós, ele era um de nós. Quantas vezes eu tenho pensado como era para Jesus aguentar o nosso cheiro? Vocês têm ideia como é que são essas pessoas que eu acabei de citar e falar sobre elas? Vocês sabem como são dentro das casas delas? Quando uma delas adoece, nós temos um centro de vida saudável lá dentro da escola e nós trazemos essas pessoas para tratar delas. Vocês têm ideia como é isso? Como que eles falam? Qual é a linguagem que eles têm? Você já conversou com uma pessoa que você percebe que você tem que pensar muito como você vai se fazer entender para aquela pessoa? Por quê? Porque ela não entende a sua linguagem. Como foi para Jesus? Como foi para Jesus emergir na miséria humana e se tornar um de nós, ouvir nossas conversas, se envolver com os nossos assuntos, participar das nossas coisas diárias, da nossa vida doméstica, se envolver conosco, queridos? Como foi? Vocês têm ideia o que é isso? Vocês têm ideia? Não há lágrima que ele não note. Não há sorriso que ele não perceba. Aquele que era a majestade do céu se envolve com seres humanos da terra, mas seres humanos limitados, incapazes, problemáticos, difíceis, cheios
cheios de pecado, que é a coisa que mais deve atrapalhar o coração de Deus. Pecado. Agora eu fico pensando, como deve ser difícil ser Deus. Como é isso de nos perdoar sempre? Sempre? Um dia vai parar? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Como é isso do Senhor Deus, na sua misericórdia e bondade, trabalhar pelos seres humanos independente de raça, cor, capacidade intelectual, condição financeira, ou seja o que for, este Deus que faz tudo isso, quem é para você? Como é? Você algum dia já imergiu na miséria humana? Algum dia você já se envolveu em alguma coisa que não fosse só a sua vida? Responda para você mesmo. Quanto você acredita desta fé que temos? Quanto você acredita dessa mensagem que pregamos? É verdade mesmo que nossa igreja tem a verdade pura e santa? E que o mundo vai precisar disto? Por favor, observe esta parte da Bíblia que eu preciso lhe mostrar agora. Abra sua Bíblia em Mateus, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20. Por favor, quem estiver sem a Bíblia, pegue a Bíblia de alguém, olhe na Bíblia do lado, mas em nome de Deus não deixe de ver. Você precisa ler isso, você precisa ver isso. Preste atenção na seriedade disso agora. Mateus capítulo 20. Sabe, queridos, enquanto você acha Mateus capítulo 20, enquanto você procura essa passagem tão especial da Bíblia, é uma partezinha pequena, quase ninguém dá importância. É uma parte tão pequenininha, 85 letras, 85 palavras, formadas por várias letras, mas com um significado tão grande. E eu quero que você ouça isso agora. Antes, porém, eu quero te dizer uma coisa. O que nos impediria de estarmos envolvidos nessa mensagem? Uma das pessoas que nós pregamos ali ao redor da escola, a maior parte deles não sabem ler. Mas no final do estudo bíblico, no dia do batismo, a gente dá uma Bíblia. Não é assim que se faz na igreja? Dá uma Bíblia. Mas eles não sabem ler. E eu me lembro que eles pegam aquela Bíblia numa alegria tão grande, é um presentão, e ficam segurando aquela Bíblia assim, ó, coisa mais bonita, segurando a Bíblia, tal. Um deles, que não sabe ler, chegou em casa num sábado à tarde e disse assim para mim: professora Maísa, eu queria que a senhora, por favor, visse aqui se está certo esse estudo bíblico, preenche para mim, porque a gente dá o estudo bíblico, uma Bíblia e um estudo bíblico junto para eles. E eu peguei o material, olhei, falei, tá certinho, quem preencheu? Ele disse, eu mandei preencherem para mim. Eu falei, para quê? Você já foi batizado? Ele disse, eu vou dar estudo bíblico. Falei, você vai dar estudo bíblico? Ele, aham. Eu falei, como que você vai dar estudo bíblico? É assim, ó, eu vou chegar lá na casa das pessoas e vou perguntar, tem alguém que sabe ler? Vai ter um menino, uma criança lá que sabe ler. Então, na hora que ele estiver lendo, e eu vou ficar ouvindo, e vou dizer, tá certo ou tá errado? Eu vou dizer, tá certo. O que te impede de fazer esse trabalho? Pessoas que não sabem ler, com uma Bíblia na mão, não sabe nem, ele não sabe se está de cabeça para baixo ou não. Saindo com a Bíblia para dar estudo bíblico lá ao redor, para todo mundo, onde fosse. Rapazinhos, você entende a seriedade disso? Entende a gravidade de uma situação como esta? O que você acredita? Você daria a vida pelo que você está vivendo agora? Não verbalize, em nome de Deus me responda, dentro do seu coração. Você daria a vida pelo que você está vivendo agora? Você morreria pelo que você acredita? É isso mesmo que Deus esperava de você, ao permitir você nascer? Era isso que Deus tinha em mente? Era este sonho de Deus ao te permitir ter a vida? Quando Ele permitiu que você viesse à vida, Ele sonhava com isso que você vive? É isso mesmo que Deus queria para você? Em nome de Deus, pensa. Por quê?
Porque nós estamos no último momento da história da Terra. Eu tenho 56 anos. Ai de mim se não souber a razão da minha vida. Ai de mim se não souber por que eu estou viva. E nem a razão pela qual eu estou trabalhando. Se o que eu estou vivendo não vale a pena morrer por isso, minha vida não tem sentido. Quem é você de verdade? Dá uma olhadinha essa citação de Mateus capítulo 20. Por favor, em nome de Deus, siga comigo agora. Antes, porém, eu quero orar com você. Fecha seus olhos. Santo Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, o Redentor do Universo, eu clamo a Ti que Tu envies porção dobrada do Teu Santo Espírito agora para o nosso coração. Ajuda-nos a entender. Não permita que nada atrapalhe essa responsabilidade grande de compreender o que é que o Senhor quer que entendamos deste assunto. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim em Mateus 20, verso 17 em diante. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele chamou à parte os 12 discípulos e enquanto caminhavam lhes disse: vamos para Jerusalém. Lá o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão para os gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ele ressurgirá. Que interessante essas 85 palavras. O que é que o Senhor Jesus está mostrando aqui? Aqui o Senhor Deus, pela linguagem de Mateus, está explicando de um momento em que Jesus estava saindo para Jerusalém e no caminho junto com os 12 discípulos, se eram os 12, Judas estava junto? Sim ou não? Sim. Sim, certamente. E no caminho Jesus para os discípulos e diz: eu estou subindo para Jerusalém e lá vão me açoitar, vão me entregar para ser machucado, judiado, cuspido, mas no terceiro dia eu vou ressurgir. Foi isso que aconteceu ou não? Sim. Mas eu gostaria de levar você a ler em Marcos. Marcos mostra um detalhe a mais deste mesmo episódio. E é muito importante este detalhezinho que às vezes passa despercebido. Marcos capítulo 10. E eu gostaria que você entrasse em contato com isso, para que nada passasse despercebido. Marcos notou um detalhe a mais desse momento que Jesus estava indo com os discípulos. E ele registrou. Olha o que está escrito. Marcos 10, verso 32 em diante, diz assim. Eu faço questão que você leia comigo. Todo mundo abriu? Marcos 10, 32 em diante diz: estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante deles. Continua. E eles se maravilhavam e os seguiam atemorizados. Como é que é? O que você acabou de ler? Não fecha não. Jesus estava subindo para Jerusalém com os 12, sim ou não? Só que Marcos registra que ele ia como? Adiante deles. É a primeira vez na Bíblia e única em que é apresentado Jesus indo na frente. Toda vez que Jesus cita um momento em que ele tinha que se separar dos discípulos, ele dizia assim, vá à frente para mim e me prepara a ceia. Você vai encontrar assim a casa de alguém? Vá à frente, você vai encontrar um jumentinho. Vá à frente, busca comida para mim e traz aqui no poço de Jacó. Nunca Jesus tinha ido à frente. Essa é a única vez. E Jesus estava indo na frente para quê? Quando você vê um grupo andando e um só indo na frente, você pensa o que desse um? Que ele está com pressa. Pressa de quê? E esta ação de Jesus ir indo na frente, quando Jesus estava caminhando, assustou os discípulos. Por isso que disse, eles estavam atemorizados. Por que atemorizados? O que está acontecendo? Por que Jesus está indo na frente? Isso não é costume dele. E então eles ficaram atemorizados e ficaram olhando. Aí Jesus alcançou eles e disse assim, vamos ler de novo? Leia lá, presta atenção. 32 e o 33 juntos. Estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante deles. E eles se maravilhavam e seguiam-no atemorizados. Tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que em breve deviam lhe sobrevir, dizendo: estamos subindo a Jerusalém. Lá o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo à morte
e entregarão aos gentios, que escarnecerão dele, açoitarão, cuspirão nele e o matarão. Mas aí terminou falando a frase que deve ter movimentado o inferno todo. Aí ele disse assim: mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Tire da sua cabeça qualquer hipótese de que Jesus caiu numa armadilha. Elimine a possibilidade de que Jesus Cristo foi pego de surpresa. Quem e o que iam fazer com ele? Sim ou não? Ele tinha certeza absoluta que ele ia morrer em Jerusalém. Sabe de onde ele estava saindo? Estava saindo de Jericó em direção a Jerusalém. Nunca mais ele voltaria a Jericó. Nunca mais. Ele sabia disso. Várias vezes ele tinha saído de Jericó. Só que dessa vez ele sabia que não voltaria mais. Uau! Se você tivesse certeza absoluta que ia morrer num certo lugar, você iria lá? Não? E por que Jesus foi? E ainda com pressa. O que se passava na cabeça de Jesus que ele tinha tanta pressa de ir morrer? Irmãos queridos, imaginem o que eu vou dizer para vocês agora. Jesus Cristo, o maior sonho da vida dele durante 4.004 anos era ir para Jerusalém naquela semana. Uau! Sabe aquela viagem que você espera? Sabe aquele momento que você, angustiado, fica esperando? Uau, eu quero isso, eu anseio, eu preciso. E fez tudo o que podia para que acontecesse. A minha pergunta para você: você já viu algo assim? Eu estou falando do teu Salvador. Foi vendo você é que ele teve coragem de dar os passos mais largos em direção à coisa que ele mais queria. E o céu todo assistindo. Não tinha um ser no universo que tivesse com atenção em outra coisa. O céu todinho olhando do céu para a terra. Aquele homem andando sozinho em direção. E o coração de Jesus pulsando, desejando, ansiando morrer por você e por mim. Sabe o que estava acontecendo na cidade? Abre bem seu ouvido agora. Lá na cidade, Anás e Caifás estão ali com o coração na mão. Será que ele vem? Será que ele não vem? Eram os sacerdotes da época. Pilatos está lá pensando: será que eu vou aguentar tanta gente aqui na cidade? Era a Páscoa dos judeus e Pilatos está preocupado. Um centurião qualquer está olhando o lugar das próximas crucifixões, sem saber que pela mão dele ia passar o Filho de Deus. Um homem qualquer está mexendo nos espinhos. Não pense que foi feito de última hora. Espinhos que seriam usados na cabeça do Senhor. Cravos de 15 centímetros já estavam prontos numa caixa qualquer. E eu entrar na mão do Salvador. Cenário e atores. Tudo pronto. Mas não se trata de uma peça. Se trata de um plano divino. Feito desde quando? Abra sua Bíblia em Pedro. 1 Pedro. Foi um plano divino composto desde quando? Desde quando esse plano estava feito. Queridos irmãos, é algo grandioso que eu queria que agora o Espírito de Deus tocasse seu coração para entender. 1 Pedro capítulo 1. Desde quando esse plano estava feito? Desde quando esse momento estava pronto? Desde quando o Senhor Deus do universo estava com tudo feito para que isso acontecesse? E não era um sonho só do filho, era um sonho do pai. E quer que eu te diga mais? Abra bem seus ouvidos agora, só para você entender a grandiosidade do que eu vou te dizer. Prepara seu coração. Não era um plano só do Jesus, era um plano do pai. Não era um plano só do Pai e Jesus. Quem mais se envolveu nisso? Quem se envolveu nisso? Quem mais, além do Espírito Santo? A grande divindade estava envolvida. Quem mais estava envolvido? Quem, irmã? O céu inteiro, diz a irmã. Anjos são ministros de Deus. Espíritos ministradores enviados a favor de quem? De quem vai herdar o quê? A vida eterna. Sim ou não? Vocês têm ideia da quantidade de anjos observando isso? Tem ideia? Mas era um plano feito desde quando? 1 Pedro, capítulo 1. Dá uma olhadinha o verso 18 em diante. Isso aqui está falando de você e de mim. Olha o que diz.
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o qual na verdade foi conhecido quando, irmãos? O que é que diz aí? Quando? Antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Quando foi feito o plano? Quando, irmãos? Antes da fundação. Uau, eu quero que você repita isso no seu coração até você acreditar. Antes de Adão nascer? Sim. Antes de Adão pecar? Sim. Só para você ver a grandiosidade disso que eu estou lhe dizendo. Quando Adão nasceu, já tinha salvação? Sim. Sim ou não? Sim. Quando Adão pecou, já tinha salvação? Sim. Sim ou não? Sim. E você? Sim. Uau, irmãos! O sacrifício de Jesus abrangeu quantas pessoas da terra? Só os bons. Não. Quantos do universo estão debaixo do poder restaurador da salvação? Quantos? Posso dizer uma coisa a você? Abre bem grande seu ouvido. Seu problema não é querer salvar-se. Você já está salvo. Amém. Seu problema é não perder o que você já tem. Amém. Eu vou repetir o que eu estou te dizendo. Seu problema, você não deve orar a Deus, Senhor, me salva. Porque salvo você já está, você tem que agradecer. Obrigada, Senhor, por me salvar. Amém. Agora você tem que pedir, Senhor, em nome de Jesus, não me deixe perder o que eu já tenho. Amém. Sabia disso? Agora, como é que se perde o que se já tem? Vivendo como perdido e não como salvo. Só para você ter ideia do que eu estou falando, quem salva? Quem é que salva? Jesus, sem dúvida nenhuma. E quando foi que ele te... Abre bem o ouvido. Por favor, em nome de Deus. Quando foi que ele te consultou para te salvar? Nunca. Por que ele não nos consulta? Responda. Ele não te perguntou se você queria ser salvo. Sabe por quê? Porque você não tem dimensão para entender isso. Ele não consulta o ser humano, porque salvação é algo que ele dá, oferta, entrega, ele concede. Quer que eu te diga uma coisa? Em salvação o homem não entra. Amém. Que bom, porque se eu entrasse em salvação, eu estragaria a salvação. Em salvação, obras não entram. Não existe obra humana que entre em salvação. E ponto final. Agora, ai de você que não tiver as obras. Porque só obedece quem é salvo. Quem não é salvo não obedece, não. Quer que eu te explique como? Satanás, o arqui-inimigo do céu, obedece? Não. Sabe por que ele não obedece? Não é salvo. Um dia Satanás foi cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Ele era entupido do Espírito Santo. Ele era batizado com o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Mas hoje ele não tem mais uma gota do Espírito Santo sobre ele. Ele tem a misericórdia de Deus para estar vivo, sim ou não? Sim. O que fez ele deixar e perder o Espírito Santo? A desobediência. Irmã, pode falar bem alto isso. O que foi? A desobediência. Desobediência. Irmãos, Deus nos salvou de uma vida errada para outra vida. Quem salva é Jesus, não é a igreja. Mas ai de você se estiver na igreja errada. Porque a igreja treina você para não perder a salvação. Amém. É na igreja que recebemos o treinamento. É na igreja que recebemos o que se faz e o que não se faz. É a igreja que nos mostra como agir. É a igreja que nos indica e mostra e leva. É por aqui, é por ali. É assim que se faz. Entendeu isso? Ai de você se estiver na igreja errada. Quem salva é Jesus. Salvação é uma oferenda de Deus, é uma oferta de Deus, é um ato de Deus, não tem nada a ver conosco. Salvação tem só a ver com Deus e ponto final. Foi algo que Deus deu de graça, ofertou a todo ser humano da terra, bom, branco, bonito, preto, azul, verde, qualquer um. Ele deu para todos, louvado seja Deus.
Quer que eu te diga uma coisa? Se a salvação existia antes da fundação do mundo, abre bem seu ouvido agora bem grande. Nenhum ser humano precisava ter se perdido. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Nenhum ser humano no planeta Terra precisava ter se perdido. Porque o fogo dos últimos dias, diz a Bíblia, é só para Satanás e seus anjos. O Senhor não fez o juízo final, olha aqui que eu estou te falando, para ninguém. Porque a salvação existia para todos. Sim ou não? Sim. Mas as pessoas que vão se perder, serão muitas, sim ou não? Sim. E por que elas vão se perder? Se estão salvas, por que vão se perder? Eles serão como a areia do mar. Por isso que eu digo, deve ser muito difícil ser Deus. Que cara, que abrangente, que grandiosa missão do Deus eterno, que veio, doou-se, entregou, veio, fez tudo o que podia. E o ser humano faz o quê? Não quero. Mas com você não. Você está aqui em pleno domingo à noite, envolvido num outro país, com uma missão. Eu preciso falar para você essa semana de algo muito sério. Meu irmão e minha irmã, em nome de Deus, abra seu ouvido agora. Eu tenho certeza absoluta, completa e total, que meu Deus tem um plano direto para você. Sabe por quê? Para pensar no que eu vou te dizer. Lá no primeiro dia da história da Terra, estava o nosso Deus. Criou Adão, estava ali. E com a visão dele de Deus, porque Deus conhece o fim desde o princípio, ele consegue enxergar o fim desde o princípio. Entendeu como é? Sim ou não? Ele vê tudo. Então ele sabe, ao enxergar, no plano dele, ele disse, Adão fica no início e Maísa fica no final. Por que não Adão no final e Maísa no início? Você já se perguntou por que você está vivo agora e não há uns anos atrás? Qual a intenção de Deus em te fazer nascer? Aliás, a minha pergunta é bem mais profunda. Eu preciso que você pense em nome de Jesus. A tua existência é resultado de quê? De dois gametas que se encontraram quando teu pai e tua mãe copularam e acabou? É isso? Ou o Senhor Deus escolheu você entre trilhares de possibilidades? Sim ou não? Não. Existiam muitas possibilidades, o Senhor Deus escolheu você. Tchum, é esse aqui. Não quero esses outros todos. Os outros todos acabaram, mas você veio. Por que você veio? Foi Deus que escolheu. E aí, você veio por quê? Deus esperava você. Olha bem o que eu vou te contar. 4 coisas ele não deixa você decidir. O Senhor Deus não te permite decidir. 4 coisas. Primeiro, os teus pais. Sim ou não? Sim. Pronto, acabou. Segunda coisa, não deixa você decidir o teu sexo. Durante essa semana, na terça-feira, eu vou ter que falar sobre isso. Casamento, sexualidade. Por que é tão sério? Por que Satanás está tentando tornar o planeta todo homossexual? Você tem que estar blindado com algumas coisas. Então, na terça-feira à noite, vamos ter que estudar sobre isso. Vamos ter que entender a razão de Deus. Por que tanta pornografia? O que acontece que somos tão tentados? E tantas separações? O que acontece com as famílias hoje? E como se defender disso? Terça-feira à noite. Deus não deixou você escolher nem seus pais, nem seu sexo. Ele quer que você seja uma menina, e ponto final. Ele quer que você seja uma mulher e você é um homem. Não tenha dúvida, não permita que ninguém coloque outra coisa na sua cabeça. No plano da redenção, é isso que Deus queria, e ponto final. Amém. Terceira coisa que ele não quer que você, não permite você escolher, o país que você nasceria. Sim ou não? Sim. Ele não deixa você escolher. E por que ele não quer que você escolha essas coisas? Você tem que se perguntar, por que não? O que Deus quer me ensinar com isso? O que isso tem a ver com o plano da redenção? Por que isso é importante? Outra escolha que você não tem. Se vive ou se morre. Você sabia que todo mundo que morreu na barragem de Sobradinho
Deus já tinha feito tudo que podia por eles? Sim ou não? Sim. Todas as pessoas que morreram agora, lá em África, com aquele... em Moçambique, todas aquelas pessoas que morreram, Deus já tinha feito tudo que podia por elas. Acredito que eu estou lhe dizendo. Deus não permite que ninguém morra sem que ainda alguma coisa precisasse ser feita por aquela pessoa. Se alguém morreu, acabou o tempo. Mas quem escolhe isso? Eu queria que você pensasse, teu Deus é justo. Amém. Teu Deus é justo. Aleluia. Louve ao Senhor por isso. Lá no início, o Senhor Deus escolheu que quem ficaria no início? Adão. E Adão não tinha outra chance. Ouça o que eu vou te falar. Lá na época de Adão, Adão tinha 4,5 metros de altura, 1 tonelada de peso, uma visão tremenda. Quando ele enxergava, uau, ele não precisava de nada. Eu tenho que ter óculos, mas ele não. Gente, aquele homem enxergava tudo, era o tal do super-homem mesmo. Enxergava tudo. Ele podia qualquer coisa. Imagina a força desse homem, a capacidade dele. Nosso pai, pai de nossa raça. Agora te assusta. É isso mesmo, irmão. Fica olhando o tamanho que deve ser, né? 4,5 metros da onde aqui? Imagina que como somos pigmeus na frente dele. E quando ele ressuscitar, como é que ele vai fazer? Ele vai ressuscitar no meio de nossa raça. Eu imagino ele colocando a mão na nossa cabeça assim. Eu imagino isso. E até no céu. Na sexta-feira eu vou explicar como vai ser a entrada no céu. Vou explicar para você como é que o Senhor Deus mostra que vai ser isso. Um dos negócios mais fabulosos da história da Terra. Amém. Uau! Nossa entrada no céu. Mas, queridos, ali estava Adão. Só que naquela época já tinha 2 raças. Eu vou te contar uma coisa séria. Hoje existe 40.000 religiões no mundo. Mas só existe 2 grupos. O que serve a Deus e o que não serve. Acabou. E ponto final. O que segue o assim diz o Senhor e o que segue o assim eu penso. Isso já existia na época de Adão. Lá na época de Adão tinha o povo de Caim, tinha ou não tinha? Que dizia, eu sigo o que eu penso. E tinha o povo dos descendentes de Adão, dos filhos de Sete, que também seguia o quê? Assim diz o Senhor. Se você tivesse vivo nessa época de Adão, com a cabeça que tem hoje, você seguia que grupo? Seja honesto. Quando você ouve alguma coisa, você diz assim, não é bem assim, só assim. Ou você acredita mesmo no que o Senhor Deus diz? Mas você não nasceu na época de Adão. Vou te levar para 1656 anos depois de Adão. Depois de Adão, se você estivesse vivo no ano 1656, você estaria durante toda a sua vida ouvindo isso aqui, ó. De manhã até de noite. Alguém estaria batendo isso aqui. Que tempo era esse? Pam, pam, pam. É Noé que está batendo. Sim ou não? Você estaria na época de Noé. Estaria vendo um homem de 500 anos construindo uma arca. Um negócio lá que parecia um navio, mas você nunca tinha visto um navio. E nem ele, por isso que ele deu o nome de arca. Nunca tinha sido construído isso antes. E deve ter sido muito difícil ser esposa de Noé. Sabe por quê? Noé começou a construir porque Deus falou com ele. E Deus não deu 1 centavo para Adão, para Noé. Nem 1 centavo. Mas ele construiu a arca ou não? Com que dinheiro foi que ele construiu? Foi ou não foi? Quando você acredita, você banca. Quando você acredita, você paga o preço. Paga ou não paga? Por isso é que eu tenho tanta preocupação com rapazes e moças que estão namorando dizendo assim, ó, vou casar não. Vivem juntos e dizem, caso nada. Quando você acredita, sim ou não? Vamos ter que falar sobre isso terça-feira à noite, né? Sim ou não? Sim. Mas Noé, queridos, Noé acreditou. Ele investiu tudo que tinha. Foi o único que investiu tudo. E foi o único que não perdeu nada. Quando ele saiu da arca, ele era dono do quê? Do planeta todo. Uau! E os que não quiseram investir? Eu te pergunto, no que você tem investido a sua vida? Se você estivesse vivendo na época de Noé, você teria entrado na arca, seja bem honesto. Com o que você pensa hoje? Você acredita nas coisas assim? O mundo estava muito seguro naquela época. E então eles estavam ouvindo uma mensagem, mas eles estavam hiper seguros. Alguns disseram, impossível que isso aconteça. Cuidado, quando alguma coisa está escrito, quando é verdade, quando é uma mensagem, cuidado com o fato de desacreditar.
Você não nasceu na época de Adão, nem na época de Noé. Vou te levar para 1000 anos depois dele, tá? 1000 anos. Te levando 1000 anos depois de Noé, você está seguindo outro velho. De 80 anos com um cajado na mão. Que ele, quando colocava o cajado no mar, o mar abria. E aí você, como bom adventista, ia seguir esse homem. Sim ou não? Você veio para a igreja, você tem que seguir, bora? Aí vamos seguir o tal do Moisés. E lá vai, passou pelo mar. Do outro lado você está cantando com Miriam. Glória ao nome de Deus que nos salvou dos egípcios. Os egípcios todos morreram. E então cai do céu um negócio chamado... E aí você come o primeiro dia. Que delícia, comida vegana. Ai, que sonho. Come o segundo dia, o terceiro. 30 dias daqui a pouco você começa a dizer o quê? Estou com saudade do quê? Um grupo no meio do povo, não foram todos, um grupo que não era convertido. O Senhor Deus disse que era o populacho. No meio do povo disse assim: eu quero comer carne, quero voltar para o Egito, estou cansado desse pão vil. Isso está escrito no Salmo 78. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estivesse lá no meio do povo de Israel, com o apetite que tem hoje, você teria se unido a esse povo? Quem é você no meio do povo de Deus? A minha pergunta nessa noite é para que você pense em nome do Filho de Deus e analise quem você é. Você não nasceu na época de Adão, nem de Noé, nem de Moisés. Vou te levar para 1000 anos depois. 1000 anos depois você está na frente da corte de Babilônia. Na frente da corte de Babilônia está o rei Nabucodonosor, levando só os bonitos do povo de Israel para dentro do palácio. Foi ou não foi? Então vamos ver quem que ele escolheria aqui? Bora? Está levando só os bonitos, ia levar vocês todos, pode acreditar. Aí leva, no meio deles está 4 rapazinhos, como era o nome? Daniel. Esses são os nomes pagãos, como era o nome deles? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, tá bom. Então esses rapazes eram da nossa família, sim ou não? Com certeza. E quando chegou lá, o que aconteceu? Tinha uma mesa do rei na frente deles. Mudaram os nomes deles. E ainda fizeram eles comerem uma comida diferente. Agora me diga aqui, o que Daniel propôs no coração? Não se contaminar com a comida do rei. Por que ele usou essa palavra contaminar? Eu quero que você pense sobre isso. E aí isso está escrito mesmo lá no original, contaminar. Aí ele pega e toma essa posição. E Deus o abençoa tremendamente. E ele se torna o obreiro bíblico de Nabucodonosor. Sabia disso? Nabucodonosor confiava nele que só. Ele ficava dando estudo bíblico para Nabucodonosor. É verdade. Agora eu te pergunto, se você estivesse lá, teria comido que comida? Porque não tinha só os 4, tinha um montão de gente. Só aparece o nome dos 4. Quem é você de verdade? Teria passado no teste, irmã querida. Você não nasceu na época de Adão, nem de Noé, nem de Moisés, nem de Nabucodonosor, nem de Davi, nem de ninguém. Vou te passar aqui, para o ano que Jesus está vivo. 600 anos depois de Daniel, você está na época de Jesus, caminhando atrás de um jovenzinho de pés empoeirados. E que esse homem fazia milagres de todos os tipos. Ai, que coisa grandiosa. E então você diz, Hosana, o filho de Davi. Jesus está entrando em Jerusalém naquele domingo de manhã. E você está cantando alegre no meio do povo de Israel. Mas no dia que Jesus é levado ao crucifixo, lá, quando ele está lá na cruz, o que você fala? Diz que o povo que disse, Hosana, o filho de Davi, disse o quê? Crucifica-o. Crucifica-o. E às vezes eu fico pensando se eu teria feito o mesmo. Porque diz que a maior parte daquelas pessoas falaram porque os outros falaram. Sabe efeito boiada? Quando estoura um, vai tudo atrás. Você segue a multidão ou você tem cabeça própria? Quem é você? Você segue o que os outros estão pensando ou você vai tirar a prova dos 9? Mas você não nasceu em nenhuma dessas épocas. Você não nasceu na época de Adão, nem de Noé, nem de Moisés, nem de Davi, nem de Daniel, nem de Jesus, nem 1000 anos depois de Jesus. Você não nasceu na Idade Média para ser levado, para ser torrado na fogueira. Não, não. Deus não te fez nascer nessa época. Deus te fez nascer no último tempo da ira. O tempo de hoje é chamado tempo do quê? Eu te pergunto, qual é o tempo pior? O tempo de Noé ou agora? O tempo de Adão ou agora? O tempo de Moisés ou agora? O tempo de Jesus ou agora? Sem dúvida nenhuma, estamos no pior tempo da história da Terra. Mas agora a minha questão vai ser levantada aqui.
Para o pior tempo da história da Terra, se você fosse um general de guerra, que tipo de soldados você escolheria? Fortes ou fracos? Nós somos a geração mais forte ou mais fraca? Nunca houve uma geração tão fraca como a nossa. Nunca tivemos um povo tão ultra sensível como os crentes da atualidade. Um povo tão despreparado para enfrentar os últimos dias da história da Terra, como se nunca tivesse sido dada uma só palavra da palavra de Deus. Um povo que, se você fala assim, vamos cuidar dessa saia, emburra e nunca mais vem para a igreja. Sim ou não? Um povo que, se você pregar uma mensagem de saúde, diz, que horror, que gente essa que tá... vou dizer uma coisa, não foi a gente que inventou esse assunto. Quando o carteiro vai na sua casa, leva uma carta que tem um conteúdo ruim, você bate no carteiro? Bate? Por que não? Você sai correndo atrás dele, dá um surra nele, é isso? Por que não? Meus irmãos, o mensageiro é só o mensageiro. Ele não inventou isso. Sim ou não? Queridos, estamos vivendo no último tempo da ira. Por que Deus escolheu você e não Noé? Imagine Noé hoje, no meio da igreja, pastor. Um homem como Noé vivendo na sua igreja, que o Senhor passasse a dizer um negócio, ele lutava 500 anos, 120 anos o homem lutou para dar conta do negócio, com seu próprio dinheiro. Eu queria um membro assim. Imagine alguém como Abraão hoje, bota Abraão aqui, o pai da fé, que nada moveu ele, largou tudo para trás, não ficou, será que eu faço ou não faço? Nada disso. Ele foi e ficou o tempo todo em cabanas. Era um homem que tinha 1000 pessoas para alimentar. Ele não perguntou nenhuma vez para Deus como que ia alimentar aquilo. Chamado é chamado. Quando Deus diz, Deus arruma o resto. Por isso que todo mundo que vai lá para casa, eu pergunto, você tem chamado? Se você não tem chamado, não vem não. Porque quem tem chamado não pergunta o que vai acontecer. Quem tem chamado vai. Entenderam ou não? Não tem medo se vai ter água quente, se não vai ter, se vai comer calangos, não sei lá o que vai passar na vida dele. Chamado é chamado. Abraão era bem assim. Como eu queria Abraão hoje com a gente. Coloca alguém como Moisés aqui, gente, que lutava pelo povo. O povo errava. Ele dizia, Senhor, me risca do livro, mas não tira o povo daqui. Em nome de Jesus, abençoa o povo. Homem bom, era assim Moisés. Sim ou não? Por que só Moisés que não dorme? Mas por que Deus colocou esses homens para dormir? E você e eu estamos vivos na hora mais séria da história da Terra. O que se passa com a cabeça de Deus? Aonde nós entramos no plano da redenção? Querido irmão e querida irmã, você não veio aqui à toa. Eu queria que você pensasse em nome de Jesus. O tempo está acabando. Deus te chamou, sabe para quê? Eu vou até me aprumar para contar essa parte agora. Essa é a parte boa. Abre bem seu ouvido. O Senhor Deus chamou os soldados mais fracos da história da Terra. Ele já sabia que seriam os piores. Sabe por quê? Para provar para o universo todo que ele vence, mesmo com soldados mais fracos. Amém. Sabe por quê? Porque meu Deus não está em busca de vitória, ele já venceu. Aleluia. E outra coisa, Satanás não tem como ganhar, ele já perdeu. Aleluia. E eu queria que você percebesse isso, sabe por quê? Está na hora de você saber quem você é. Meu bem, Henriette Tubman, eu queria que você soubesse quem você é. Quem é você nisso tudo? Quem não sabe quem é, começa a viver como miserável. Irmãos queridos, Deus te escolheu. Quando chegarmos no céu, nós vamos pensar que vamos atrás desses homens, desses nomes poderosos. Não, eu não creio que vai ser assim. Eles é que virão atrás de nós. Eles vão ficar procurando, cadê os últimos? Cadê os últimos? Sabe por quê? Todos eles gostariam de estar no seu lugar. Você vai ver o que nenhuma geração viu. Você acha que meu Deus vai terminar a história dele como um fracassado? Você acha que meu Deus vai terminar toda essa história, ou ele não pensou numa história apoteótica para terminar o que ele vai fazer?
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. As armas desse povo se tornará palha na frente do Filho de Deus, que decidiu seguir como o Senhor Deus quer. Você sabe o que é isso, irmã? Eu estou falando do seu futuro. Você está na igreja vitoriosa, você está no meio do povo de Deus, a igreja que Jesus garantiu. Sabe o que foi que ele disse? Eu queria que agora, em nome de Jesus, você abrisse seu ouvido. Abra seu ouvido. Já abriu? Jesus, olhando para Pedro, disse assim: tu és Pedro. E depois, certamente apontando para ele, disse: sobre esta pedra edificarei. Tenho certeza que a igreja não vai cair. Amém. Apesar de eu estar dentro dela. Amém. Mas aí ele não para aí. Sabe o que ele disse? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Glória ao nome do Senhor. Por isso a minha pergunta inicial: você tem certeza que essa é a igreja de Deus? Por isso eu perguntei. Se você tem essa certeza, está na hora de você lutar por essa fé. Posso dizer uma coisa para você? Deus não é menino. Não pense que o Senhor Deus encherá o céu de revoltados. Ele já expulsou os rebeldes de lá. Ele não vai levar rebeldes de novo. Então pare de agir como fracassado, porque você não é fracassado. Pare de agir e ver e andar e estar no meio de gente que não é tua família. Você não tem que estar em nada deste mundo. Aqui não é tua pátria. Quer que eu te diga uma coisa? Quando essa serva passa por aí, por esses locais todos que a gente vive, às vezes o pessoal pega meu passaporte e diz: ah, brasileira? Eu tenho vontade de dizer: não sou não. Mas se eu disser, eles vão dizer o que de mim? Eu não posso. Mas o que nós somos mesmo? Nós somos de onde, senhores? Os anjos têm um trabalho. Eu sou cidadã do céu e tenho outro. Mas faço parte do plano da redenção. Qual é a sua parte no plano da redenção, irmã querida? Em nome de Jesus, pare para pensar isso. Você não sabe com que respeito eu prego para você nessa noite. Porque eu sei que eu estou pregando com pessoas com quem eu vou viver a eternidade toda. São os filhos de Deus, salvos, salvos do Senhor. Não perca, não perca, não perca. Não jogue fora a sua salvação. Não jogue fora a sua vida. Não viva as coisas falidas desta terra. Esse planeta faliu. Deus estava certo. Faliu ou não faliu? A educação faliu, senhores. Faliu. Dá uma olhada, não precisa ir muito longe. Os casamentos faliram. O que não pode falir é o casamento aqui dentro. A medicina faliu. 96% das doenças do mundo não tem cura. Sabe o que é isso? Jesus disse que isso ia acontecer. Aconteceu. Por isso é que ele deu para nós a mensagem de... Ele já sabe, ele fala antes. Ele quer que seu povo tenha outra saída. Faliu a política. Faliu a situação. Você pega uma latinha hoje, lê o rótulo assim, a maior parte do mundo, tudo aquilo é mentira. Isso não é verdade. O mundo faliu. A única coisa que não vai falir, nem falir, é a sua igreja. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Está na hora de você, sabe de uma coisa? Eu luto por essa igreja e vou continuar lutando. Pela graça e poder de Deus. Harriet Tubman. Quem já ouviu falar dela? Meu marido vai colocar ali essa mulher. Eu vou explicar para você. Harriet Tubman. Um nome inglês para uma mulher africana. Por que ela recebeu esse nome? Era uma escrava africana. Eu me interesso por tudo que aconteceu com os escravos. Durante essa semana eu vou contar para vocês algumas coisas dos meus antepassados. Vocês precisam entender, e também me interesso muito pelo que aconteceu aqui na Europa, porque são meus antepassados, meus ascendentes. No entanto, eu preciso contar uma coisa. Esta mulher, ela era uma mulher que entendia quem ela era. Ela compreendia qual era o seu posto na terra. Sabe o que ela disse? Harriet Tubman, ela disse assim: salvei 1000 escravos. Teria salvado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Não saber quem você é não deixa você tomar o posto que deve ter. Quem é você na história da terra? Você acha que você é uma pessoa que tem que vir nas quartas-feiras
Chorar e pedir, implorar e falar coisas só de tristezas na igreja, é isso mesmo? Quem é você? O povo de Deus deve andar em vitória a todo tempo, irmãos queridos. Nós temos que tomar posse da coroa da vida, temos que tomar posse da vitória que o Senhor Deus tem para nós e viver pela fé. Está na hora de você começar a entender o que é viver pela fé. Você sabia disso? Está na hora de você entender como é que isso funciona. Se você pensa que quem te sustenta é o teu braço, coitado de você daqui uns dias. Se você confia no cheque do seu patrão, coitado de você daqui uns dias, porque isso vai acabar. Está na hora de você se segurar no Deus eterno, que é o teu pai, que é o teu patrão. Sabe de uma coisa? Nem eu nem meu marido recebemos um centavo. Em nossa casa, 120 refeições todos os dias são servidas. De onde vem? Nenhuma pessoa paga, nem um centavo furado. Nenhum aluno nunca pagou. 10 anos que nós trabalhamos com esses alunos, nunca ninguém pagou um centavo. Eles são sustentados durante o tempo que está lá. De onde vem? Aquele que mandou, paga. Aquele que disse para fazer, faz. Está na hora de, pela graça e poder de Deus, você levantar a cabeça e tomar sua parte no plano da redenção. Plano da redenção. Eu queria lhe pedir, irmão adventista do 7º dia, querido visitante que está aqui, tome parte vitoriosa na história de Deus. O Senhor Deus chamou você e eu não porque precisa de nós. Eu vou repetir o que estou lhe dizendo. Deus não precisa de nenhum de nós. Sabe por que Ele nos chamou? Para fazer parte de sua vitória. A razão dele foi unicamente esta. Ele nos tornou privilegiados. Somos privilegiados em todas as gerações. Por quê? Porque nós vamos ver o que ninguém viu. Todos eles morreram querendo ver o que vamos ver. Você quer ver isso? Você quer ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia correndo, você vai ficar bem feliz agora. Para encher seu coração disso e falar diante de Deus, glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome pela alegria que o Senhor me dá de fazer entender isso agora. Por favor, em nome de Jesus, abra sua Bíblia em Romanos 13:11. E eu quero que você leia com muito cuidado. Com muito cuidado. Muito cuidado. Romanos 13:11. 11, 12 e 13. Por favor, em nome de Jesus. E ao ler isso, faça isso com o coração cheio. Leia em silêncio. Chama teus filhos aí do lado. Chama a pessoa que está do seu lado e leia. Leia com cuidado. Romanos 13, 11 em diante. 11, 12 e 13. Leia, por favor. Em nome de Jesus. O que diz aí? Diz assim: e fazei isto, conhecendo o tempo. Já é hora de quê? Despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Continua lendo. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos com as armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, não em orgias, não em dissoluções, nem contendas, nem invejas. Antes, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O que Deus pede? Ei, você aí que conhece o tempo, é hora de despertar do quê? Há uma letargia cobrindo o nosso povo. Há um sono, parecendo que fomos anestesiados.
E é hora de nós tomarmos nossa posição. Corre, por favor, agora, em nome de Jesus, em 1 Coríntios 4. São os últimos 3 versos que eu gostaria que você pensasse. 1 Coríntios 4, rapidinho. 1 Coríntios 4, verso 9. Encha seu coração, mostre isso em casa para sua família. 1 Coríntios 4, verso 9. Leia detidamente com a sua família. 1 Coríntios 4, verso 9. Diz o seguinte: pois tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e a quem mais? Olha para cá. Vocês sabiam que tem uma multidão nos olhando? Vocês sabiam disso ou não? Quantos estão nos olhando? De que lugares? Só para você ter ideia do que é que eu preciso, e pensei em te dizer esse verso. Abre bem seu ouvido. Quantas pessoas temos no planeta hoje? Quase 8 bilhões, não é isso? Quantas já moraram aqui? Diz aí um site que faz essas contas, diz que 146 bilhões de pessoas já moraram nesse planeta. Não sei se é verdade, mas está escrito lá. Mas agora eu quero te levar a pensar o seguinte: quantas existem lá no céu? Nos mundos não caídos? Quantas? Quantas? De mundos que nunca pecaram. Se eu pedir para o irmão olhar aqui para fora, para Londres, para a Europa, todos esses países ao redor, o senhor acha que tem mais gente fazendo certo ou errado? O errado, sem dúvida, sim ou não? Sim. No mundo tem mais gente fazendo errado ou certo? Errado. Ok. Então quem está vencendo, o diabo ou Deus? O diabo. Mas se você olhar para cima de onde você é, porque você não é daqui. Se você olhar a quantidade que tem lá, que nunca pecou. Irmãos queridos, eu faço parte de um grupo de pessoas que tem casamentos que já duram 6.000 anos. Sim ou não? Eu faço parte de um grupo de pessoas, de uma família celestial, que nunca teve nenhuma menina, nenhuma adolescente casou grávida, nenhuma dos bilhares e bilhares que vivem lá. Nunca teve uma gripe, não tem hospitais, nunca teve cadeia, ninguém nunca mentiu uma única vez, ninguém nunca olhou torto um para o outro, desconfiança não existe, nunca ninguém pecou lá. Eu faço parte desse grupo. Sem merecer. Você faz parte disso. Mas olhando de cima para baixo, abre bem seu ouvido porque eu vou lhe dizer. Quem que está vencendo, Deus ou o diabo? Deus tem mais gente do que vencendo do que perdendo, sim ou não? Nosso mundo é uma poeirinha no meio daqueles milhares. Por quê? Ele tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu e ele veio atrás dessa. Está na hora de, pela graça e poder de Deus, você levantar sua cabeça e começar a dizer diante de Deus: Senhor, na tua misericórdia, na sua bondade, eu lhe imploro que me coloque no meu lugar. Amém. Que você tenha a visão de Deus, que você não se iluda com nada desse planeta falido. Você não é falida. Você é do Senhor. Está na hora de nós nos prepararmos para a missão eterna. Eu queria que você pensasse agora, quem é uma pessoa que você acha que deveria estar aqui e não veio? Existe alguém? Chame essa pessoa para voltar a mim. Existe alguma pessoa que você acha que deveria vir? Chame. Porque essa pessoa precisa? Pela graça de Deus, estaremos abrindo a Bíblia de novo amanhã. Só que antes de ir embora, eu quero fazer uma oração especial pela sua vida. Eu quero orar pela sua história. Eu quero que pela graça e poder de Deus o Senhor me ajude a me ajoelhar por você. Pelas lutas que você tem,
pelas coisas que traz na alma, pelos traumas de infância, pelas dores no coração. Eu quero que você seja abençoado. Queria que hoje, pela graça e poder de Deus, você tivesse a chance de ter uma história para contar. Que até o final, no dia de Jesus voltar, você consiga dizer: estive envolvido na missão, porque foi para isso que você nasceu. Você não nasceu para mais nada a não ser para isso. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Não existe a menor chance de um de nós, sabendo o que sabemos, estar envolvido em outra coisa. Ouviram? Essa é a verdade. A hora é agora. E pela graça e poder de Deus, que o Senhor Deus lhe abençoe. Eu vou cantar um hino agora. E nesse hino, pela graça e poder do Senhor, eu queria que você tomasse a sua decisão. Eu vou ser bem honesta com você. Fazer esse trabalho que fazemos não é fácil. Aliás, é uma das coisas mais duras que pode existir. Satanás nos esbofeteia todo minuto. Vão inventar coisas de você. Vão te tentar te desanimar. Vão magoar você muito. Vão te judiar de tal maneira que você nunca sonhou na vida. Eu não vou te enrolar. Essa é a única igreja que eu conheço que é capaz de chamar gente e recrutar pessoas para sofrer. Eu não vou te enrolar, não vai ser fácil. Vão ser os piores dias da história da Terra, mas também serão os melhores. Sabe por quê? Porque por fora vai estar chovendo canivete, mas por dentro uma paz tão grandiosa que nada consegue explicar. É para isso que eu estou lhe chamando. Estou lhe chamando hoje. Quem são os heróis que vão se levantar e dizer: Senhor, pega a minha vida, pega a minha história, pega tudo que eu sou, toma conta da minha história como pessoa e não me deixe buscar nada, não me deixe ser um fracassado igual Satanás. Você não é de Satanás. Não deixe se parecer com ele em nada. Você não é. Você tem que ficar procurando o que te faz mais parecido com Deus, porque você é de Deus. Essa é a verdade. Para ser bem honesta, é isso mesmo. Então, enquanto eu canto, tome a sua decisão. Se você ficar em pé, não se levante porque alguém levantou, em nome de Deus. Não levante porque alguém levantou. Não faça isso. Só levante se você quiser passar por tudo que Deus está pronto para você passar. Você está pronto para isso? Para ouvir? E se você levantar, Deus vai levar a sério. E eu também. Agora, na hora que você levantar, esteja pronto, porque Deus não brinca. Satanás tem pressa para saber quem é dele, Deus também. E só você pode decidir isso. Então, enquanto eu canto, eu parei a pregação agora, mas você continua ela. Porque minhas palavras vão parar de ser enviadas ao céu. Vai começar a sua. O que você manda para o céu? Que resposta você dá a essa mensagem que Deus lhe trouxe? Que resposta você concede ao Deus do universo? Que Jesus abençoe você. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a mim falar. Não tenho nada te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração
derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Tudo agora vai ser para sempre. Não vai ter outra geração. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a mim falar. E Deus fala. Deus fala com você. Não tenho nada te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor, Deus te aceita, mas não vai deixar você do jeito que está. meus dons e meus bens, Pensamentos, dons e bens, é tudo ou nada agora. toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero para sempre servir-te por onde for. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Pastor, o senhor pode vir aqui, por favor? Pastor, nós temos uma coisa a dizer para o senhor. Nós conhecemos o pastor numa outra vez que fomos lá na igreja dele. E dos rostos que lembrávamos daqui da Inglaterra, o do senhor era um dos que lembrávamos com muito carinho. Pela sua maneira de agir, pelo seu cuidado, pelo seu trabalho. Não seja louvado por isso. Deus te abençoe, viu, pastor? Durante essa semana, eu e aquele rapaz somos membros da sua igreja. Amém. Nos ajude, nos direcione, trabalhe conosco. Eu lhe chamei porque acredito no seu trabalho, no trabalho da igreja, no trabalho dos pastores. Eu vou orar por estes servos de Deus e eu queria que o senhor orasse por todos nós. Pode ser? Vamos ajoelhar, vamos lá. Santo Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome. Eu tenho certeza que quando Jesus estava andando na frente dos discípulos com pressa para chegar a Jerusalém, pensando aquele que andava só, sendo visto por todos os que moram na eternidade, este Jesus, o nosso Jesus, nos viu aqui na igreja, Senhor, porque é-nos dito que todo o plano da redenção foi passado na mente de Jesus, e Jesus disse: vai valer a pena. Glória ao teu nome, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor deixou registradas estas mensagens. Te agradeço, Senhor, porque nenhuma das tuas promessas falham. Te agradeço, Senhor, por ter inventado e criado a tua igreja, por ter inventado e criado a família, por ter nos dado a esperança do novo céu, da nova terra, porque o Senhor disse que nos últimos dias da história da terra estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigada também pelos pastores. Eu queria que agora, Senhor, ao orar por a igreja e pelos pastores, a orar pelos membros como eu, queria lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos torça o que for preciso, mas não nos deixe lutar as lutas do inimigo.
Ajuda-nos, Pai Santo, a viver a vida que o Senhor sonhou. Queremos ser o teu sonho. Abençoa essa igreja, ajuda-os a chegar em paz em casa. E que amanhã, ao voltarem aqui, possam olhar também como Jesus olhou, dizendo, valeu a pena. Eu queria te entregar agora, Senhor, para que teu filho, teu servo, ao orar, possa nos abençoar a todos em teu nome. Em nome de Jesus. Senhor Deus, ainda na sua presença, agradecidos estamos porque a gente pode testemunhar o teu Santo Espírito se mover aqui neste lugar. Amém, Senhor. A tua glória encher este lugar. Amém, Senhor. Que teu Glória nome ao seja teu louvado nome. por toda a eternidade. Amém, Senhor. Porque Em o nome Senhor de é Jesus, misericordioso, Senhor. porque o Senhor é bondoso. Amém, Senhor. Nessa noite, ó Pai, tivemos várias pessoas aqui que ouviram tua voz. Amém, Senhor. Em nome Ó de Pai, Jesus. que essa voz, ela nunca venha silenciar Em nome o de coração de Jesus, cada Pai. pessoa. Em nome de Jesus. Tivemos aqui hoje pessoas, Pai, que talvez pela primeira vez entrarem na igreja. Verdade, Senhor. Que essas pessoas possam ter a certeza de que o Senhor os ama e que o Senhor vai Amém, estar com elas Senhor. todos os Em dias da vida. nome de E que o Jesus. Senhor nunca vai abandonar. Amém. Porque não importa o seu passado, a sua vida. Amém. O Em Senhor nome tem de um plano Jesus Cristo. especial para elas. E que essas pessoas possam entender que não é um plano falho, mas um plano vitorioso. Em nome de Um Jesus. plano onde a eternidade está à nossa espera. Amém, Senhor. Agradecidos estamos pelos teus servos, pela Vanise, pelo Leandro, Em nome de que Jesus. viajaram de longe, ó Pai, para aqui estar conosco, compartilhando a tua palavra, Amém. compartilhando uma mensagem de esperança, Amém, Senhor. uma mensagem de misericórdia. Amém, Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor continue a abençoar o ministério deles também. Em nome de Que Jesus. por onde eles possam passar, vidas possam ser transformadas, vidas possam ser tocadas. E que cada pessoa que eles tiverem em contato, Senhor, o nome dessas pessoas possam ser escrito no livro da vida. Que nenhuma delas venha se perder. Ó Pai amado, agora queremos retornar para os nossos lares. Que o Senhor nos abençoe. E que o dia de amanhã seja bem melhor do que foi o dia de hoje. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Eu vou a estar ali todos vocês. cumprimentando, pastor. A Maísa vai estar à porta. Quem quiser trocar